Então, uma boa noite, né, a todos companheiros, todas companheiras. Agradecer o convite de estar aqui com vocês na pública para comemorar 10 anos de luta da entidade. Então, parabenizá-los. Fazê-lo em nome do GOSE, que não pôde estar aqui com a gente hoje, mas que nós reconhecemos nele uma grande liderança que nos ajudou muito durante esse processo de luta que nós tivemos da PEC 32 e outros. E cumprimentar também e fazer também através do Hugo. O Hugo está aí com a gente, que é vice-presidente, para cumprimentar um mineiro aqui com vocês. É um prazer estar aqui com todo mundo. Cumprimentar aqui minhas colegas, olha só que prazer, né? Estar aqui com 3 combativas, servidoras e companheiras de luta, Érica, Alice e professora Luciene. A Luciene e a Alice já deram aqui a conjuntura do Congresso Nacional e da Câmara, que tem que ser votado. Eu vou fazer uma saudação breve, mas a gente está receoso do que vem aí nesse tal GT da reforma administrativa. Vocês lembram que Arthur Lira falava demais nisso, né? E toda vez que ele falava em fazer a PEC 32, ele se reunia com os empresários. Engraçado, né? Vai falar de reforma administrativa e reúne com os grandes empresários do país para falar de reforma administrativa. Parece que o presidente Hugo Mota é a mesma coisa. Eu vou fazer um GT da reforma administrativa e vai se aconselhar com os grandes empresários. E a gente às vezes fica perguntando o que os grandes empresários têm a ver com essa reforma administrativa. E eles têm, então, um lero-lero já decorado. É porque nós não podemos ter gastança, nós precisamos de ter cuidado com a lei de responsabilidade fiscal, nós não podemos ultrapassar o teto de gasto, nós não podemos ter no serviço público local em que o dinheiro vai para o ralo e é, portanto, necessário fazer uma contenção de despesas para que o Brasil não vá à falência, não quebre. Engraçado, né? Então, os empresários dizendo que o serviço público é que quebra o país, mas eles não conversam com os servidores, com os sindicatos. Isso para que recebam uma vez ou outra a equipe de servidores era uma luta. Arthur Lira deve ter reunido com a gente 1 ou 2 vezes e depois resolveu, foi pressionar os deputados para aprovar a PEC 32. Hugo Mota, que eu me lembre, que recebeu vocês, não sei quantas vezes, mas se foi, deve ter sido muito pouca. Em especial para discutir esse assunto, que é um assunto que diz respeito ao serviço, aos servidores e às servidoras públicas. Deviam ser esses os principais, né, a dizer a ele o que pensam, como está funcionando, e não os grandes empresários. Mas eu estou falando isso porque agora nós estamos em época de tarifaço. E eu comentei com a Alice hoje que nós na reunião com o ministro da Educação, Camilo Santana, que aliás fez uma bela voz, temos investimento na educação, no serviço público, porque sem isso a gente não avança. Fez uma bela fala, não vou aqui me adentrar, mas uma fala de muita expectativa para que a gente faça uma educação pública, e para isso ele coloca claramente, nós precisamos ter investimento, tem que ter recurso. O que nós investimos no serviço público e na educação pública brasileira é muito menor do que a maioria dos países, em especial os países que se desenvolveram mais, investiram no passado e investem hoje. Ou seja, não há outra forma do país crescer a não ser com investimento público, investimento em educação, saúde e assim por diante. E é por isso que esses países têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, que ficamos aí exportando minério, temos minérios críticos, estratégicos, terras raras, tudo que podia ter uma qualificação profissional, técnica e científica tão importante para o Brasil crescer, e nós ficamos a reboque de outros que fazem investimento na educação. Então o ministro fez uma boa fala. Mas aí eu fiquei comparando com o tal tarifaço e a preocupação generalizada, da qual eu concordo, que nós precisamos de dar um jeito e não permitir que o Brasil ele tenha um desenvolvimento prejudicado por causa do tarifaço do Trump de 50%. O presidente Lula está preocupado com isso, tem olhado outros mercados, então vamos fazer acordos com a China, com a Europa, com diversos outros países, já que os Estados Unidos quer que a gente
tarifa 50%, portanto não quer comprar produto brasileiro. Nós não podemos ficar dependente dos Estados Unidos. Mas o presidente Lula, então, anuncia um pacote. E esse pacote, dentre outras coisas, ele também vai colocar 30 bilhões para o setor empresariado que poderá ser atingido com o tarifaço. Bem, é uma medida necessária, porque senão também esses setores deixam de produzir, isso pode gerar desemprego e etc. Mas vocês viram o Partido Novo falar, que absurdo, de onde vai sair esses 30 bilhões? Vocês viram o mercado ficar nervoso? Nossa, nós estamos nervosos, porque 30 bilhões é muito dinheiro no ano. Ninguém viu o mercado nervoso. Ninguém viu o Partido Novo falar mal do tarifaço que ia dar 30 bilhões para os setores do empresariado. Ninguém falou nada. Eu fiquei olhando na Câmara, fui lá e cobrei. Cadê o Partido Novo? Vocês viram ele falar da lei de responsabilidade fiscal? Eles perguntaram se esses 30 bilhões estão dentro ou fora do arcabouço. Está fora do arcabouço, olha que absurdo. O pé de meia não pode ficar fora do arcabouço. Mas os 30 bilhões para aqueles que têm muito dinheiro, que estão sendo atingidos pelo tarifaço, silêncio absoluto. Ou seja, pessoal, é um cinismo absoluto. E é o cinismo de quem quer só uma coisa: o recurso público ir para o recurso privado. É a privatização do serviço público, é isso que eles estão preocupados. E a gente, portanto, não os viu falar absolutamente nada e nem perguntar para o presidente Lula se isso era gastança ou não era gastança. Então eu queria, com isso, fortalecer mesmo essa nossa luta. A gente precisa saber para onde a gente quer ir e a gente precisa ter sindicatos fortes. O sindicato é o nosso porto seguro, é onde a gente sabe que pode reunir forças para fazer o enfrentamento. E é hora de pensar nisso, porque apesar de tudo, de termos um governo hoje que não quer fazer reforma administrativa, não quer privatizar, pelo contrário, já deu sinais de concurso público, de reajuste, de modificar planos de carreira, de reconstruir o serviço público. Isto é o governo que está agora. A gente espera que isso permaneça. Mas até para isso, a gente precisa também de estar unido e de ter os nossos sindicatos, as nossas centrais sindicais fortalecidas. Então, vida longa para a pública, que a nossa luta seja a luta pelo serviço público e pelo povo brasileiro. Grande abraço, muito obrigado.